Todos os dias eu manuseio minhas câmeras, eu olho, eu procuro descobrir algo diferente para fazer nas fotografias que eu vou fazer e tenho realmente manifestado através de uma foto o que eu imaginei que poderia dar certo e tem dado certo. Cara, é muito engraçado porque eu realmente não tinha nenhuma relação com a fotografia. Eu era uma pessoa relapsa com a fotografia. No meu curso de desenho industrial, eu matava as aulas de direção de fotografia estilo, né? Eu não me interessava por fotografia. Eu me interessava muito por desenho. Eu sempre botei toda a minha energia para desenhar. Mas eu acho que tudo que eu estudei para desenhar me serviu na hora de fotografar, sabe? Porque aí eu já tinha muita familiaridade com todas as ferramentas que você usa para design, então eu tinha trabalhado muito tempo numa gráfica, então eu já não era bobo, sabe? Eu já tinha muita experiência com equipamento, eu já tinha ali uma estrada de trabalho quando eu fui aprender fotografia, então eu aprendi muito rápido. Sabe, eu entendi a técnica fotográfica rápido e eu acho que toda a bagagem que eu já tinha de construir imagem fez com que as coisas andassem mais rápidas, sabe? Porque aí na hora de compor, na hora que eu já enquadrava com harmonia, eu já entendi os conceitos de fotometragem rápido, os conceitos de temperatura de cor, essas coisas foram muito naturais para mim, entendeu? Então eu acho que isso fez com que o meu caminho fosse fluido. Eu costumo dizer que eu não escolhi a fotografia, meio que a fotografia me escolheu. É uma história um tanto comprida. Eu fiz missões alguns anos atrás, quando eu tinha 18 anos, e eu fiquei encarregada de fotografar, registrar fotografando e fazendo o vídeo. E até então eu queria ser missionária somente, eu queria só pregar e tal. Mas aquilo foi me envolvendo, e aquela história de você registrar um momento, e aquilo contar uma história, de congelar, né, o tempo, eu acho fantástico. Sem falar nas coisas que você pode, a mensagem que você pode passar através dela e como você pode viajar através de um simples retrato. Fotografia para mim é uma das partes mais importantes do cinema, mas que sozinha não adianta também. Ela depende de todas as áreas para sair bem, mas é o que vai imprimir, o que vai estar mais nítido no resultado final, é o que a fotografia vai imprimir. Então, ela é importante porque se todas as áreas estiverem perfeitas, ela tem que retratar isso perfeitamente também. Meu nome é Natanael. Sou natural da Paraíba, da cidade com o nome de Salgado São Félix, e desde os 14 anos eu acompanhava meu pai fazendo fotografia pela Caatinga nordestina, fotografia de crianças, fotografia de animais. Então comecei a minha vida como fotógrafo praticamente lá. Bom, meu nome é Jailza Keis. Eu vim para Estácio, trabalho aqui na Estácio, agora como fotógrafa, monitorando e técnico de laboratório PB. Mas antigamente eu trabalhava em São Paulo para um vereador e vim para cá para estudar. Hoje eu estudo audiovisual. Meu nome é Lucas Rangel, sou estudante de cinema. Sou editor e meu foco é a fotografia, mesmo não trabalhando com isso hoje, é o que eu mais estudo e é o que eu almejo trabalhar com direção de fotografia. Meu nome é Rodrigo Graciosa, eu sou diretor de fotografia e moro no Rio de Janeiro, trabalho muito com televisão, cinema, vídeo institucional, publicidade, enfim, atuo em todas as áreas do audiovisual. E eu, como não fiz curso, nunca fiz curso nenhum, nem de fotografia, nem de laboratório, nem de
agora no digital, li alguns livros e tal, mas a necessidade de recursos para a manutenção da minha vida e o dom que Deus me deu para fotografar, eu me lembro agora que a primeira vez que eu descobri que poderia fazer uma imagem, isso quando eu vejo na televisão alguém contando isso, digo, eu já passei por isso. Eu coloquei numa caixa de sapato, né, uma lâmpada dessa incandescente, transparente, colocamos água e projetamos numa parede, eu e alguns amigos brincando, uma imagem. Por quê? Porque eu sendo de uma cidade do interior, a diversão era pouca, o lazer era pouco, e tinha um cinema. E o cinema era tudo antigo, era uma roda grande, tipo uma carretilha, e ali passava o filme. E quando algumas cenas ficavam arranhadas, o dono do cinema, lá com os seus técnicos, ele cortava aqueles pedacinhos e jogava no lixo, né? E a gente encontrava, ficava olhando cenas repetidas, muitas cenas repetidas. E então, a gente, através disso, dessa caixa de sapato e essa lâmpada com água dentro, a gente colocou o positivo, vamos dizer, o filme ali, e a gente puxava assim e via a sombra na parede. Eu fiz faculdade de produção fonográfica, eu sou músico, então por não saber o que fazer, eu fiz produção fonográfica quando acabei o colégio. E quando acabei a faculdade, eu não sabia muito o que fazer, que eu não queria continuar nessa área. E eu estava parado, eu não ia fazer a faculdade durante metade do ano, porque acabou no meio do ano. E aí eu comecei a estudar fotografia, porque eu já tinha uma câmera, eu filmava minha banda e tal. Falei, pô, já tenho a câmera, eu vou estudar essa porra. Desculpa ter falado assim. E aí comecei a estudar fotografia, fiz alguns cursos, fiz o curso básico, depois iluminação estúdio, e fui me aprofundando um pouco mais. E comecei a fotografar por hobby e comecei a filmar cada vez mais. Aí entrei na faculdade de publicidade, e nessa faculdade eu conheci alguns professores que trabalhavam dando palestras e tudo mais, e eu comecei a filmar para eles, comecei a trabalhar com eles, e aí fui começando a levar mais a sério. Foi até por isso que eu saí de publicidade, fui para cinema, que eu queria aprender, me aprofundar mais no campo de filmagem, de produção audiovisual, aprender a contar uma história, aprender a escrever com a imagem. O cinema é a fotografia, né? O cinema é a fotografia em movimento, o quadro a quadro. Eu acho que a fotografia de cinema, ela tem que estar a serviço de uma história. A fotografia de cinema, ela não pode ser maior que a história que ela está contando, entendeu? Então, para mim, o valor da fotografia do cinema é a fotografia que é adequada à história, que conta bem aquela história. Ela não tem que ser necessariamente bonita, não tem que ser correta, ela não tem que ser nada, ela tem que ser adequada à história que ela está contando. Então, apesar da fotografia ser a base do cinema, porque o cinema é fotografia em movimento, né? Ela está ali para contar uma história. Então, na verdade, ela é a base, mas ela também ela é um suporte, né? O que importa é a história. Eu acho que vai muito do momento, vai muito da intenção, da hora que você está. Eu acho que é como as grandes ideias ou a inspiração, que chamam, né, de inspiração. Às vezes acontece de eu estar aqui conversando com alguém, um raio de sol passa através da janela e aquilo fica bonito, a luz delineando a pessoa, e eu falo, caraca, que lindo. Eu já imagino, sei lá, a natureza abençoando uma pessoa, ou eu começo a viajar nessa ideia e simplesmente acontece. No tempo que surgiu os vídeos, você para ver um vídeo você precisava de um projetor, de um monitor, de uma televisão para mostrar, né, a imagem. Já a fotografia não. A fotografia você botava no bolso, numa carteira, aí dentro do ônibus ou em qualquer lugar. Você pega, olha aqui a fotografia do meu filho, olha aqui a fotografia de minha esposa, ou seja, então superou isso. Agora
né? As fotografias estão mais contidas no mecanismo dos computadores, que seja no celular, que seja no notebook, que seja no tablet. Mas, na verdade, a fotografia verdadeira, a verdadeira fotografia tem que estar impressa no papel. E para muitos e muitos casos e desejos, ela só tem valor se estiver impressa no papel. Não, fotografia estilo é difícil eu separar material, eu focar, eu faço pouco fotografia em estilo, então eu não tenho o hábito de revelar ou de guardar material impresso. Faço mais no computador e vejo meu resultado por ali, mantenho no computador, não costumo imprimir. Eu dei uma foto de uma mãe está deitada do lado da criança. A criança está sorrindo, olhando, elas estão deitadas, a criança está olhando para o céu, numa área verde, e a mãe está olhando diretamente na minha câmera. Aquilo não foi planejado, mas o olhar dela é tipo já viu leoa quando te encara protegendo a criança. Ao mesmo tempo é um olhar de muito carinho, tipo, tô vendo que você está olhando para ela e ela é meu amor maior, cara. Essa foto para mim é uma das... E, tecnicamente não é a melhor foto, mas no momento a história dela ou essa questão do sentimento, do que ela passa, eu acho ela perfeita. Imagens bem compostas, imagens que te chamem a atenção, que te façam você querer olhar a imagem, você querer decifrar aquela imagem, você querer tirar algo além de só uma imagem bonita. Fotografia tem que ser bonita, no meu ponto de vista. Eu acho que faz parte da fotografia ela ter a beleza dela e ela tem que ter um conteúdo dentro dela. Você tem que expressar diversas tanto sentimento quanto e citações visuais, não sei lá como falar isso. Através do meu olhar, eu resisto à imagem. Através do meu pensamento, a minha câmera registra aquilo que eu quero através do pensamento e da visão. Então, o meu equipamento, é uma coisa... faz parte da minha vida. Para você ter uma ideia, são várias as noites, ou quase todas elas, que eu sonho com o meu trabalho. Com o meu equipamento. Por quê? Com o meu equipamento, com minha câmera fotográfica. Porque como eu tenho evento todo final de semana e faço fotografia todos os dias, é natural que eu sonhe, né? Que eu sonho com a preservação do meu equipamento, que eu vou fazer e tal. Então, a câmera fotográfica para um fotógrafo como eu, é uma coisa que está colada na nossa vida. Eu amo fotografia, tenho fotografias incríveis, assim, mas eu não sou aquela pessoa que busca fotografia, mas eu acho que a fotografia tem uma qualidade que é diferente das outras obras de arte, que ela tem ela tem um poder de resgatar a tua memória e te remeter à memória, sabe? Ela tem um gatilho para o teu inconsciente, para o teu sentimento, que é diferente das outras coisas, sabe? Você vê uma fotografia que não é... Você vê numa exposição, sei lá, você vai ver uma exposição do Sebastião Salgado. Quando você vê uma fotografia daquela de uma criança, a carga de emoção e de história que tem naquela fotografia, você experimenta um pouco daquele instante, sabe? Acho que a fotografia ela tem esse poder de te fazer... de fazer o teu sentimento se conectar com aquele instante ali, sabe? A fotografia vai viver tanto quanto existir pessoas no planeta e depois que também não existir, essa fotografia, essa tecnologia da fotografia, se voltar alguém na Terra, vai sempre encontrar uma foto de alguém.